Muita gente já me perguntou antes de onde que vem a água de Nova York. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês aí um pouco do sistema de água da cidade de Nova York aí, certo? Uma combinação de aquedutos, represas e túneis suprem a cidade de Nova York com água fresca. Atualmente, com 3 sistemas de água em funcionamento, o aqueduto Croton, Catskill e o Delaware são as fontes de água mais importantes de Nova York, mesmo estando aí a 200 km de distância, né, da cidade. Antes da gente falar de como a água chega hoje na cidade, como que tudo é transportado, né, vamos voltar para os primórdios lá da ilha de Manhattan, não, na ilha de Mannahatta, como os índios nativos chamavam Manhattan antigamente, né? Mannahatta, já falei para vocês, significa ilha com várias colinas, né? Pelo menos naquela época era uma ilha com várias colinas. Hoje ainda, mas não completa, né? Não por toda a sua extensão. Vocês sabem aí que a região do Central Park para baixo, para sul do Central Park, é praticamente tudo planado, né? Tem umas descidas e subidas assim, mas é pouca coisa. Bom, na antiguidade, né, os índios moravam aqui. Logo após veio os holandeses ocupar ali a Lower Manhattan, né? Que antes eles chamavam aí de Nova Amsterdã, que acabou se tornando Nova York, no caso, né? Pois bem, vamos observar aí a geografia de Nova York. Se você olha, vamos falar de Manhattan, né? Nova York é um pouco maior do que só Manhattan, mas vamos focar só em Manhattan nesse vídeo, porque antigamente Nova York era só Manhattan, né? Ela se tornou Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, né? Um pouco depois só. No começo era só Manhattan mesmo. Se você observa a geografia, você vê que tem 2 rios em volta. Você já logo pensa, bom, a fonte de água vem dos rios. É por isso que Nova York tá ali. Por isso que a ilha é tão popular, porque todo o pessoal já pegava água. Errado. Por mais que sejam rios, né? A gente tem o rio Hudson de um lado, que é o mais comprido, que vem lá de Albany, lá perto do Canadá praticamente. Ele é um rio, só que aqui em Manhattan você já está perto do Oceano Atlântico, né? Já tem um braço do mar ali, a água já é misturada, então a água não é potável e não é boa para o consumo humano, né? Então não daria, desde os primórdios nunca deu para tomar essa água desses rios aí, né? Mesmo antes, quando era menos poluído do que hoje, já não dava, hoje em dia então não dá nem para nadar, né? Outro dia a gente estava fazendo uma live aí, vocês viram que a gente filmou uma placa lá mostrando que não pode nem nadar no rio Hudson, que senão você pode contrair doenças e tal, realmente não é o ideal, né? Então, para beber, imagina, rapaziada. No começo, eles usavam formas primitivas aí de água, né? Para arrecadar água e tal, faziam reservatórios de chuva, né? E também faziam um poço. Mas essa ideia de poço logo caiu por água abaixo, né? Olha que piada mais engraçada. Essa ideia de poço não estava dando porque a água do poço estava começando a ficar salgada também, né? Porque justamente tinham ali os 2 rios logo ao lado, então se você fizesse um poço em Manhattan, era basicamente a mesma água do rio, né? Também não dava certo essa ideia do poço, por mais que eles fizeram um poço público, né? Cavado hoje onde é a região de Bowling Green, em 1667, bem no comecinho mesmo lá pelos holandeses, né? Mas eu acredito que deu para ser pouquíssimo usado como fonte de água aí para toda a população. Bom, a cidade foi evoluindo, foram crescendo, criaram alguns reservatórios, como eu falei aí, né? Mas nenhum sistema de água muito sofisticado ainda, a gente está falando de 1700, né? Teve uma crise, uma epidemia de febre amarela, inclusive eu já fiz um vídeo sobre esse assunto em específico, vou deixar no card aqui se eu lembrar, na descrição, onde eu falo do Collect Pond Park, né? Na verdade, do Collect Pond, que era um lago de água fresca, água potável para ser consumida. Provavelmente os índios consumiam água desse lago aí, né? Eles também pescavam e tal. Só que depois da chegada dos europeus, eles começaram a jogar a carcaça de animal morto, enfim, começaram a poluir esse lago de água potável, né? Só que ninguém percebeu até que no final dos 1700 começou a ter muita crise, muita gente começou a ter febre amarela e morrer, né? Porque estava consumindo água cheia de vírus aí que estava vindo desse Collect Pond. Fecharam o Collect Pond, se vocês quiserem saber mais, é só pesquisar aí, Patrick Lopes, Collect Pond. Eu explico um pouco sobre o que aconteceu. Mas enfim, tinha algumas fontes de água fresca em Manhattan, né? Laguinhos assim, que hoje em dia não existe mais, a gente nem sabe a respeito, né? Mas naquela época o Collect Pond era o maior, e aí depois que ele foi demolido, eles tiveram que pensar rápido em um sistema, né? Para trazer água para Nova York, já que era uma cidade em constante crescimento, né? Principalmente a época de 1800 a 1900 foi, eu acredito que foi a época, os números não mentem, né? Foi a época que Nova York mais cresceu, assim, as coisas mais extraordinárias aconteceram de 1800 para 1900. Então a água era indispensável, precisava de água para a cidade crescer, né? Bom, passou um tempo, né? Do começo dos 1800, eles demoraram quase 50 anos, mas eles criaram aí o primeiro sistema mais complexo de trazer água, um aqueduto, né, que chama. E aí trazia água de Westchester, né? Westchester é um condado acima do Bronx, ou seja, Westchester já não faz parte da cidade de Nova York.
mas faz parte do estado, né? Ainda é meio que, hoje em dia é região metropolitana, Westchester, né? Mas também é o limite. Depois de Westchester já vira meio que zona rural, né? Não zona rural, mas zona de floresta, né? Zona bem mais calma, assim. Poucas residências, né? E aí em Westchester tem um rio chamado de Croton. Croton, né? Um riozinho ali que eles acabaram transformando numa represa, fizeram uma barragem e, enfim, fizeram o aqueduto, trouxeram essa água para Nova York. Foi a primeira fonte de água fresca. Essa água vinha, não via subterrânea como vem hoje em dia, né? Mas ela vinha via pontes mesmo, pontes aéreas, né? Inclusive a primeira ponte de Nova York, que está aberta até hoje, é a High Bridge, né? Ela trazia água, fazia o cruzamento ali do Bronx para Manhattan, né? Essa água ela vinha todinha usando somente a força da gravidade, né? Não tinha bomba, não bombeava nada. Ela vinha numa descida constante de... Se eu não me engano, pelo que eu li no Wikipedia da vida, é 13 inch per mile. Então, 13 inches, a cada milha, eles inclinavam 13 inches aí, 13 polegadas, né? O pessoal, por que não fala em português? Tá falando canal de brasileiros, por que você tá falando em medidas daí? Porra, porque eu moro aqui, caralho. Eu estudo os caralho pra trazer pra vocês, tudo nessas medidas aqui. Então, às vezes a gente dá um break pra nós, né? Mas enfim, 13 inches per mile era basicamente o inclinado aí, né, que trazia água. E aí onde que essa água chegava? Essa água chegava nos canos direto das pessoas em Manhattan? Não. Essa água ia para vários reservatórios, né? Tem 2 reservatórios principais aí. Um é o que fica no Central Park hoje, que está desativado, né? Se você pesquisa no Google rapidinho, você vai ver que o Central Park tem um reservatório de água, né? Que foi usado até, acho que os anos 90 aí. E foi desativado, né? Por várias questões, inclusive contaminação, porque tem muito goose, né, que é ganso, pombo que voa, pode contaminar a água, fora outros animais também, entendeu? Tinha um outro reservatório que ficava na Quinta Avenida, bem na Quinta Avenida ali, onde é o Bryant Park, né, na verdade onde é a Biblioteca Pública de Nova York. Não existia essa biblioteca pública, na verdade era um reservatório que foi demolido aí no final dos 1890, praticamente, e hoje em dia a biblioteca tá lá. Tem uma parte da biblioteca que se você andar lá, você acha a fundação desse reservatório que ficava na Quinta Avenida aí. Incrível, né? Você pensar, cara, eu sempre andei por ali, nunca imaginei que a biblioteca, em vez de ser a biblioteca, seria um puta reservatório de água, né, cara? Muita coisa já aconteceu. Manhattan é muito antiga, Nova York é muito antiga, né? Mas se a gente comparar com a Europa, é muito mais antigo ainda, né? A história da Europa. É porque aqui, como os caras vieram pra cá no 1600, né? A história começou a ser gravada com mais detalhes a partir daí. Eles não têm muitas informações sobre os índios, né, por exemplo. Mas eu imagino que tinha muito conhecimento que os índios poderiam agregar, né, se tivesse como passar essa informação pra frente da história dos índios e tal. Tenho certeza que tem gente que é especializada nisso, né? Mas é difícil mesmo. Enfim, vamos continuar aqui. Vamos focar na água. Vamos focar na água aqui. Voltando para o sistema de Croton. Enquanto eu vou lendo, né, rapaziada, falando essas informações para vocês, vou soltando algumas imagens aí interessantes, imagens da internet, de fotos, né, do que eu tô falando. E aí, quando eu não estiver falando de nada específico, vocês não quiserem ver minha cara o tempo todo, posso colocar um videozinho aí da cidade. Gravei hoje, tava lá na cidade hoje, gravei um videozinho andando. Então, solta o videozão enquanto eu vou falando aqui, né, cara? Então, o sistema mais próximo fica no condado de Westchester, né? É chamado de Croton Aqueduct. Hoje, esse sistema de Croton equivale somente a 10% da água que Nova York recebe, né? Então, hoje, 10% da água que chega nas torneiras nova-iorquinas vem do reservatório de Croton, né? Que também, como eu estava falando, foi o primeiro aqueduto a ser construído aqui na região, né? Foi construído em 1842, né, cara? Loucura demais aí, muito tempo atrás. Trazia água do rio Croton até diversos reservatórios, como eu falei, em Manhattan, né? E qual que é a distância, para vocês terem uma ideia aproximada? 66 quilômetros, mais ou menos. Cara, imagina 66 quilômetros, que projeto de engenharia, os caras trazer água pra caramba, mais de 90 milhões de galão de água todos os dias, 66 km de distância, usando somente a força da gravidade, velho. Que loucura isso. Com o crescimento rápido da população, a cidade teve que inventar aí outra maneira de água, porque só o rio Croton não ia dar certo, precisava de muito mais, né? Então aí que eles vieram aí com o aqueduto de Catskill. Catskill, para quem não sabe, é uma região aqui em Nova York, né? Uma região que é conjunto de montanhas, basicamente. Fica na parte oeste do rio Hudson, né? E é muito famoso por ter chalé, Airbnbs, cabanas, tá ligado? Porque é uma parada bem no meio das montanhas, assim, um negócio legal. A gente já foi pra lá, já se hospedamos lá algumas vezes, né? E temos a represa de Ashokan, que é uma das represas que mais trazem água pra Nova York, né? De lá que saiu aí o aqueduto de
Catskill, de lá e de várias outras represas ao redor também, né? Mas lá é a principal, esse Ashokan aí. E ele tá a quantos? 160 quilômetros do centro de Nova York. Olha, a distância é muito maior. Só que na época que eles estavam fazendo esse aqueduto já era diferente. Eles já não iam fazer mais em cima, já era tudo subterrâneo. Bom, só para representar aqui, hoje o aqueduto de Catskill é tão importante para Nova York que traz 40% de toda a água que Nova York consome, 40% vem de lá, dos Catskills. Cara, eu tô fazendo esse vídeo enquanto escurece, né? Tá de dia, mas tá escurecendo, então cada tempo que passa, cada 5 minutos eu tô tendo que aumentar o brilho, né? Que vai ficando escuro, mas de pouquinho em pouquinho vai ficando escuro, né? Como não falei aqui, o sistema de Catskill ficou pronto em 1924, né? Então, bom, aí Nova York ficou de boa? Não. De 1927, somente 4 anos depois, Nova York já começou a correr atrás de uma outra forma de água também. Ah, porque estava acabando? Não porque estava acabando, mas porque eles estavam vendo que como a cidade estava num crescimento exorbitante, eles iriam precisar de outra forma, né? Para muito mais água para continuar abastecendo a cidade por muito mais anos, né? Então eles decidiram trazer as águas do rio Delaware, né? Trazer essas águas para cá, para Nova York, também via tubulação subterrânea, né? Mas o projeto do aqueduto de Delaware acabou sendo atrasado, né? Porque basicamente Delaware, para vocês que não entendem um pouco da geografia, já tá lá pro outro lado, né? Já não, tipo assim, ainda tá em Nova York, certa parte do Delaware tá em Nova York, mas a maior parte, se eu não me engano, tá em Pensilvânia e Nova Jersey, né? Então logo quando Nova York entrou com esse plano, né, com esse projeto de trazer águas do Delaware, deu um maior problemão. Nova Jersey levou Nova York para a corte, porque eles estavam disputando. Nova Jersey não queria que Nova York levasse as águas do rio Delaware para a cidade, né? Mas acabou que Nova York ganhou essa disputa na corte aí. Que é basicamente assim, você tem uma água no seu quintal, Nova Jersey. Vem o seu primo e fala, não, essa água é minha, vou trazer aqui pra minha cidade, tá ligado? A construção só ficou pronta em 1944, deu uma atrasada também por questões da guerra, né? Entrou na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava focado em acabar produzindo outras coisas e tirou um pouco da atenção, né, dessa questão do aqueduto, até porque a água já era meio que suficiente naquela época, né? O crescimento, essa expansão era necessária só para manter a água futuramente, né? Ainda bem que eles fizeram isso, esse terceiro aqueduto aí, senão a gente estaria lascado, né? Em 1944 terminou, e aí trazia água de diversas outras represas. Vou citar aqui, ó, Round Out, Neversink, Pepacton e Cannonsville. Essas são aí algumas das represas que hoje trazem as águas aí para Nova York. Ou seja, Nova York não tem nenhuma fonte de água muito perto, tem que trazer de longe, né? E se eu não me engano aí, se você pesquisar, não tem nenhuma outra cidade no mundo que traz água de tão longe para o próprio consumo quanto Nova York, né? Nova York acaba indo longe mesmo. Tem muitos projetos de engenharia, né? Teve que ajudar Nova York aí. A gente conhece Nova York pelos prédios grandes, as pontes, né? Mas todo mundo acaba esquecendo desse tipo de projeto, né? Se não fosse esse tipo de projeto, não teria água, que é uma coisa tão básica, a cidade não teria crescido para o que é hoje, né? Hoje em dia, Nova York tem 3 túneis principais, né? Nenhum pouco dessa água vem por cima, hoje em dia, tudo subterrâneo. Então, vamos colocar um mapa aí, tem um mapa desses túneis. Ainda está em construção, não está completamente terminado, vai terminar somente em 2032, é o planejamento, né? Não só terminar, né, expandir, etc., tem muitos problemas, vazamentos, né, que eles precisam consertar. Então, como que você conserta um vazamento em... Esses túneis são gigantes, né, são túneis gigantescos de água. Então, eles acabam tendo que fazer novos túneis, né, e meio que desativar essa parte da rachada, tal, fazer a manutenção, demora muitos anos, né. Mas, enfim, a água de Nova York hoje se encontra em estado ótimo, é uma das melhores, se não a melhor água dos Estados Unidos hoje. Cara, eu não conheço, olha que eu já conheço bastante cidades aqui da East Coast, né? Conheço só Los Angeles e São Francisco lá do outro lado, mas aqui eu conheço bastante cidade já. E, cara, eu aprovo pra vocês. A água da torneira de Nova York é a melhor que tem. Você pode tomar água da torneira do banheiro de Nova York, que é boa, tá ligado? Então as pessoas me perguntam, precisa comprar água, não precisa, tal. Às vezes você fica com medo, né, essa questão aí. A água é muito importante, você não quer tomar água ruim, né? Acabar pegando a doença aí, algo do tipo. Mas não se preocupem, a água de Nova York é a melhor de todas dos Estados Unidos e dizem que é tão boa que é por isso que as pizzas aqui são boas, que é porque é feita com a água torneiral de Nova York, né? Claro, eu tenho filtro na minha casa, na verdade eu moro na região metropolitana de Nova York, mas hoje eu moro em New Jersey, então aqui é outro sistema e tal. E eu lembro quando eu mudei para cá e eu fui tomar água da torneira, eu senti a diferença, né? A gente sempre morou em Manhattan, morou em Queens também, que é tudo a mesma água. E realmente a água daqui de New Jersey não é muito boa não. Eu uso filtro, mas em Manhattan também eu usava, tá ligado? Porque não vai fazer mal você, além da água já é boa, filtra mais um pouco também, né? Tem aquele filtrinho lá
A gente tem um filtro debaixo da pia, né? Que aí já vem pra nossa torneira filtrado, tá ligado? Mas eu lembro também quando eu fui pra Flórida, a água da torneira é horrível, cara. Você sente gosto na água, tá ligado? E quando eu fui pra Chicago também a água não era legal não, a água de torneira. Mas aqui em Nova York, né? Na verdade lá em Nova York, não estou em Nova York agora, estou em New Jersey. Lá em Nova York a água é boa e, né, famosa a água de Nova York aí. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aí, um vídeo menos polêmico, né? Meu último vídeo acabou dando muita polêmica, muitos comentários aí. É legal, né? Vídeo é isso, ideias para serem discutidas, né, cara? Mas esse aqui foi um tema mais light, né? Falando um pouco da curiosidade sobre a água. Próximo, eu vou começar a trazer mais vídeos sobre essas coisas mais, né, essas infraestruturas de Nova York, como funciona o lixo de Nova York, como funciona a reciclagem, tratamento de água. O que é aquela fumaça, aquele vapor que sai dos carros não, né, do bueiro de Nova York. Vou trazer essas coisas, essas dúvidas aí também, né, eu ando pesquisando bastante. Eu gosto muito da história de Nova York, mas eu já estudei toda a história de Nova York, agora eu tô estudando a história de cada parte, assim, né, então vendo um pouco da história da água agora, daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas também. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí, videozinho é um resumão, né, dava pra falar desse assunto de água em Nova York por muito mais tempo. Mas só queria dar um resumo para vocês aí que tem essa dúvida, né? De onde que vem a água de Nova York? A água de Nova York vem dos reservatórios, das represas que ficam no interior do próprio estado, né? E vem tudo subterrâneo hoje em dia, né? E é água pra cacete, hein, rapaziada? Ixi. Mas é isso, valeu, tamo junto, é nóis, fui!